Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre Romanos, o capítulo 9, e eu quero começar orando, amém? Então vamos lá. Papai de amor, papai de cuidado, obrigada pela tua palavra, obrigada por nos ensinar tanto com esse livro de Romanos, por nos mostrar, Senhor, tantas vezes que nós devemos crer e que você, Senhor, é completamente confiável e que nós podemos depositar a nossa confiança completamente em Ti. Obrigada, Senhor, por essa certeza, obrigada por essa esperança, obrigada por ter nos escolhido para esse tempo, obrigada por ter nos colocado aonde nós estamos e obrigada, Senhor, por ter se revelado a nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Eu quero começar com vocês ali no versículo 1 já, que ele fala assim, na segunda parte do versículo ele diz assim, eu vou ler o versículo inteiro, tá? Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Então, olha só, a minha consciência sozinha, ela não deve fazer nada. Ela deve estar sempre em comunhão, sempre em parceria com o Espírito Santo. Então, por isso é sempre muito importante que nós tenhamos isso em mente, que nós tenhamos, né, o Espírito Santo, essa comunhão, esse relacionamento com Ele, para que a gente realmente, a nossa consciência aí esteja de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, porque lembrando, né, que o Espírito Santo ele nos ensina, ele nos leva no caminho, né? Ele confirma qual é o caminho que nós devemos seguir. Amém? Então vamos lá. No versículo 2 ele fala assim: o meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Paulo ele tinha claramente que o chamado de Paulo ele era com os gentios. Mas ele nunca deixou de amar, de cuidar e de se importar com o seu povo. Então, que a gente tome isso também, esse ensinamento para nós. Que, né, é muito importante o nosso chamado, né? Para quem que é direcionado o nosso chamado. Sim, é muito importante. Mas que a gente não se esqueça, né, de se importar também com os nossos. Amém? Com a nossa família, né? Com os de perto, né? Então, vamos lá. No versículo 4, Paulo fala assim: eles são o povo de Israel, tá falando ali, né, os israelitas, a nação, né? O povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e de receber as suas promessas. Então, olha só. Por isso que é tão triste que o povo de Israel não tenha recebido, não tenha entendido sobre Jesus, né? Porque para eles foi dado a lei, para eles foi dado poder adorar o Senhor, para eles foi dado todas as promessas. E isso nos mostra como, mesmo sendo esse povo escolhido, eles estavam longe de Deus, eles estavam em desobediência. Então, nós também, né, como povo escolhidos que agora nós somos, que a gente também não ande longe de Deus, né, independente do Senhor, que a gente, né, esteja perto do Senhor, não ande em desobediência, amém? Então, né, que a gente firme esse relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, que a gente, né, se firme nesse relacionamento para não andar em desobediência e não ter aí o coração endurecido, né? Então, no verso 5 ele diz assim: do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana. Ele era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então, esse versículo ele deixa bem claro, né, sobre a divindade de Jesus. Amém? Então, vamos para frente agora, lá no versículo 11, a segunda parte do versículo que fala assim: Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele
e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Então aqui que fica bem claro, né, que Deus nos escolhe, ele não nos escolhe, na verdade, pelo que a gente fez ou pelo que a gente deixou de fazer. Porque fica bem claro, Jacó e Esaú nem tinham nascido ainda, e ele já tinha escolhido, já tinha dado a promessa a Rebeca, né? Então, que a gente entenda, né, que o Senhor, ele não nos escolhe pelo que nós fazemos, ele nos escolhe porque ele nos ama, porque somos filhos, porque ele vê algo em nós que realmente é para o propósito dele. Amém? Então, lá para frente, no versículo 15, fala assim: Pois Deus disse a Moisés: Tem misericórdia, eu terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mostrando a soberania do Senhor, né? Esses versículos vocês podem encontrar lá em Êxodo 33:19 também. O verso 16 fala assim: Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não de nosso desejo, nem de nossos esforços. Mais uma vez falando, né? Que Deus, ele é, independente do que eu faça ou do que eu não faça, ele é. Amém? No 17, pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: Eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Então é Deus quem coloca no poder, Deus tira do poder, né? No 18, como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Então, olha só, Deus, ele rejeitou Israel, porque Israel rejeitou a Deus primeiro. Israel, ele decidiu desobedecer, andar em desobediência, andar longe de Deus. É assim é conosco também. Deus endurece o coração, né? Não é porque Deus, ele é mau, porque, né? Não é por isso. É porque Deus conhece o nosso coração, ele sabe o que tem dentro do nosso coração. E ele rejeita as pessoas porque ele conhece muito bem. E as pessoas, antes dele rejeitar, as pessoas rejeitaram ao Senhor. Amém? Então, Deus deixou, né, Faraó seguir o seu próprio caminho. Né? Então, diante da sua desobediência, então, diante da sua incredulidade, diante da sua independência de Deus, ele deixou que Faraó seguisse seu próprio caminho. E assim é conosco também. Né? Deus, ele dá a chance, ele dá a opção de escolher estar com ele, de estar perto dele, de crer nele. Ele chama a gente várias vezes para isso. Mas se nosso coração a gente rejeitar, ele deixa com que nós sigamos com o nosso próprio caminho. Amém? Então, nesses versos, né, fica claro que o homem, ele vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Amém? Vamos lá para o verso 23. Fala assim: Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória, que somos nós. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Obrigada, Pai, por ter me escolhido. Obrigada, Pai, por ter escolhido cada um que está assistindo esse vídeo, porque você nos separou, né? Nós estamos entre esses que você chamou e para manifestar, né, a tua glória. Então, obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Então, lá eu quero ler com vocês o versículo 25, ele está lá em Oséias 2:23. E eu achei maravilhoso esse versículo, eu quero ler com vocês ele inteiro, lá em Oséias, que fala assim: Então eu semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e aqueles que chamei não meu povo. E direi agora, vocês são meu povo. E olha só o que nós responderemos ao Senhor: Tu és o nosso Deus.
Aleluia, né? Glória a Deus, maravilhoso Deus. Obrigada, Senhor. Indo para frente, o 29, ele fala: se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Isso nos ensina sobre a soberania do Senhor, né? E nos ensina também que Ele é longânimo conosco, amém? Deus é amor, Deus é a plenitude de paz, Deus é bondoso, sim, Ele é. Mas Deus também é Senhor, Deus também é Senhor dos exércitos, Deus também é justo juiz. Então, esse para quem acha, né, que pode tudo, que pode fazer tudo, porque está no tempo da graça, fique atento a isso. Porque Deus, Ele vê todas as coisas, Ele sonda o teu coração e Ele é justo juiz. Né? Então, que a gente não fique aí se enganando com uma hipergraça de que eu posso fazer todas as coisas. Que não, eu não posso fazer todas as coisas. Tudo me é possível, na verdade, né? Mas nem tudo me convém, assim como Paulo já falou em outra carta. Então, que a gente tenha essa atenção, amém? De que, né, o Senhor, Ele é sim, é plenitude de paz, Ele é amor, Ele é bom, Ele é longânimo, sim. Mas Ele é um justo juiz. Amém? Então, vamos para frente. No 30, ele diz assim: o que tudo isso significa? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, a lei, foram declarados justos e isso aconteceu pela fé. Então é um versículo, né, bem claro, dizendo que não é pelo que nós fazemos que nós somos declarados justos. A salvação ela não depende do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Ela depende do que eu creio. Se eu creio que eu sou salvo, se eu creio no Senhor, se eu creio em Jesus, eu sou salvo. Aqui diz, né? É pela fé. No 32. Por que não? Por que tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé? Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Então, essa pedra que faz alguns tropeçarem é o próprio Jesus. E ela foi colocada lá pelo próprio Deus. Então, né, que nós entendamos que não é pelo que a gente faz, mas é porque nós cremos em Jesus, que Ele é o Filho, o primogênito de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele, Jesus, Ele é Deus também. Então, que a gente entenda isso de uma vez por todas e não fique barganhando com o Senhor. E nem dizendo, né, que o sacrifício que Ele fez lá na cruz não foi suficiente para me salvar. Né? Então, é o que eu faço que vai ser suficiente. Não, é o que Jesus já fez. Ele já consumou, Ele já fez perfeito. Então, que é assim que eu termino, né, esse vídeo, é assim que os meus comentários desse capítulo tão importante, né, que a gente leu, que a gente viu aí tantos versículos chave para nossa fé cristã, para a promessa do Senhor, que nós somos justificados por meio de Jesus, que tudo é por Ele, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Então, que a gente entenda isso, não fique só nesse campo aqui de conhecimento, mas que entre em nosso coração, entre em nosso espírito, para que a gente creia e confie completamente no Senhor, porque Ele é um Pai zeloso, um Pai que cuida, um Pai que se importa com as nossas questões, e Ele se importa, amém? Então, eu quero terminar Então, eu quero declarar com vocês uma verdade sobre, né, esse capítulo sobre Deus na nossa vida, amém? No 24, no versículo 24 fala assim: nós estamos entre os que Ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Então, que a gente venha crer, né, como verdade absoluta sobre a nossa vida, que sim, Ele nos chamou, que nós estamos entre os que Ele chamou, e que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
Ele já nos conhecia, ele já nos predestinou, ele já nos escolheu para o seu propósito, conforme o seu propósito. Então, sim, cada um de nós tem um propósito, que a gente não desiste de buscar por isso, de buscar saber qual é ele, mas que nessa caminhada a gente entre cada vez mais em comunhão com o Senhor, em relacionamento, em uma parceria. Amém? Que a gente não desista, né? Porque a gente não teve a resposta na primeira oração, mas que a gente continue essa parceria até que Ele venha, até que nós tenhamos a resposta. Amém? Por isso é importante, né? Continue, persevere em sua oração, persevere em sua leitura, persevere em comunhão, persevere em conhecimento, persevere em relacionamento, porque cada vez mais que nós estamos próximo de Jesus, menos do pecado há em nós. Então, fica, né, aí essa meditação para nós, e essa, né, essa verdade. Amém? Então, estes foram os meus comentários. Eu peço que o Senhor firme essa verdade em nosso coração, Pai. Que nosso coração seja uma terra fértil, para que toda a Tua palavra que entre, ela faça morada, ela multiplique, Senhor. A semente, ela brote, ela faça muitos frutos, Senhor, e frutos eternos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até o próximo capítulo. Tchau.